Fala, companheiros e companheiras, eu sou o Scud, bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que saiu da Datafolha há uns 5 dias atrás, que indica que a maioria dos brasileiros são contra o uso recreativo da maconha ou da cannabis e a maioria são a favor da maconha medicinal, pelo menos isso, né? O que essa pesquisa mostra e expõe é um pensamento que a gente já sabia que era, né? Que é o quê? É um pensamento de, podemos dizer, da maioria dos brasileiros. Pensamento retrógrado, atrasado, conservador, fundamentalista, muitas das vezes fundamentalista religioso, reacionário. Então esse é um pensamento que a gente já sabia, né, que era assim. A gente vê um Senado e uma Câmara dos Deputados super reacionários, né, onde a maioria dos políticos são de direita, também tem esse pensamento, né, onde a maioria dos brasileiros são contra o uso recreativo e, já que são contra o uso recreativo, automaticamente são proibicionistas e automaticamente são a favor da guerra às drogas. Então, o Brasil está muito atrasado em relação aos outros países no mundo. Tá? Guerra às drogas nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, nunca funcionou, e o mundo está indo completamente no caminho oposto do Brasil. 72% dos brasileiros são contra o uso recreativo, isso é muito, tá? Isso não é pouco não, isso é muito. E 23% são a favor, né, que é pouco. 23% são contra a necropolítica, são contra o encarceramento em massa de pretos e pobres, são contra a guerra às drogas. Apenas isso, né? Indiferentes ou não sabem somam 5% da população. Já os favoráveis para o uso medicinal totalizam 76%. É pouco, gente. A gente está discutindo a cannabis medicinal, né? Então 76% é pouco, certo? E 26% são contra. Olha só, tem gente contra a cannabis medicinal. Tem gente contra um remédio. Por quê? Por causa do fundamentalismo, por causa do preconceito. Porque a igreja, o pastor fala que essa aí é do diabo, é um remédio satânico, é óleo da cannabis. E se é da cannabis, tinha que ser proibido. Não pode. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é um remédio à base de cannabis, tá? Que não chapa, que não tem o efeito psicotrópico da cannabis. Isso é uma coisa. Outra coisa é o uso recreativo. E essas pessoas, que são 26% contra a cannabis medicinal, que é muita coisa, não têm essa noção, não sabem disso. E ainda nós temos muitos médicos, tá? Muitos médicos, não é só o Estado, o governo, a Câmara dos Deputados e o Senado que são reacionários, não. A gente tem muitos médicos que ainda têm preconceito com a cannabis medicinal por ser derivado, por causa do remédio ser derivado simplesmente da cannabis. Ou melhor, da planta. A pesquisa entrevistou 2.016 pessoas em 139 municípios do Brasil. E o estudo mostra que há mais informação sobre o uso medicinal em circulação na sociedade, né? 85% dos entrevistados responderam que possuem certo conhecimento sobre o assunto. 32% dizem estar bem informados, não parece, né? 42% mais ou menos e 11% afirmam que estão mal informados. Os que desconhecem o assunto são 11% e 2% não preferiram responder. Desses 97% entrevistados nunca usaram canabidiol ou treta-hidrocannabinol, né? 2 componentes da cannabis que são utilizados na medicina com cannabis. Mesmo assim, somam 67% os brasileiros que são a favor do plantio para que se produza remédios.
Olha como a gente está atrasado. A gente está discutindo o plantio para fazer remédios, para a produção de remédios. Olha como a gente é fundamentalista ainda, né? Então, por que 97% nunca usaram canabidiol? Porque há pouca informação ainda. Porque a indústria farmacêutica ainda é preconceituosa. Os médicos ainda são preconceituosos, uma boa parte, né? E também porque esses produtos, esses remédios, esses óleos extraídos, os CBD, né, o canabidiol, muitas das vezes são caros, né? E há pouco tempo atrás a gente só tinha acesso a esses remédios importando, no qual o preço é muito caro. É muito caro. Num país desenvolvido, você não precisa de receita azul igual você precisa aqui no Brasil, né? Você não precisa pagar preço exorbitante igual aqui no Brasil. Lá fora, num país desenvolvido, você não precisa de receita azul e você paga a preço popular. Então, esse canabidiol é encarecido, ainda é até hoje, né? É caro. Então as pessoas não têm muito acesso. E tem mais, não é qualquer farmácia que vende canabidiol, né? Que vende CBD. Bom, pessoal, então é isso. O Brasil continua muito atrasado em relação ao mundo todo. O mundo está indo na contramão do Brasil. Enquanto a gente está discutindo, enquanto os deputados querem criminalizar o porte da cannabis, os outros países já descriminalizaram e já estão no caminho da legalização. A maioria dos países, né? Tirando os países mais reacionários ainda, tirando alguns países mais fundamentalistas, como a Indonésia, como a Sri Lanka, como a Arábia Saudita, né? E por aí vai. A América do Sul toda já descriminalizou, exceto as Guianas e exceto o país Suriname. E esses 2 países, 3 países estão junto com o Brasil, que ainda estão discutindo a descriminação. Então é isso. Eu sou Scud, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like para dar aquela força. Obrigado por assistir. Persistir sempre, retroceder jamais. Tamo junto na luta. Valeu, falou.